Pessoal, tudo bem? Eu sou o David e hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso Project Diary que a gente apresentou no último vídeo. A gente mostrou já a UI como que vai ser o resultado intermediário disso, né? Porque não é o resultado final, falta bastante coisa na app ainda. E agora a gente vai apresentar a estrutura de código, a estrutura de diretórios que a gente criou para esse projeto. A primeira coisa que a gente nota aqui abrindo o repo é que a gente está usando o monorepo. A gente tem o monorepo, ao invés de monorepo versus múltiplos repos, tem uma grande discussão na internet. Tem trade-off, tanto é positivo, tem coisas boas e coisas negativas de usar monorepo. A gente está usando o monorepo basicamente porque a gente está desenvolvendo tanto o server quanto o cliente junto, e isso facilita a gente não ter que ficar trocando de repositório, esse tipo de coisa é um ponto positivo pra gente. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque é bom aqui, porque é ruim. Mas a gente está usando isso, porque você precisa saber que a gente está usando o monorepo aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, uma mobile app escrito em React Native ou código nativo, a gente teria uma pastinha mobile aqui. A gente pode ter até no futuro, mas no momento a gente tem server e web UI. Aí dentro de server, a gente tem nossos microservices, que a gente tem, basicamente nossa estrutura funciona da seguinte forma: a gente tem o API que serve os requests pra gente. Quando a gente dá load na app, ela vai servir a web UI nossa, o build nossa web UI. Os requests vão vir para essa app em API aqui, que é simplesmente uma app usando Express para servir as rotas. Nosso app.js só tem 13 linhas, é bem pequenininho, bem simples. A gente usa as rotas aqui, uma estrutura de functional programming praticamente para servir as rotas. A gente tem esses métodos aqui, essas funções, né, createChandler, listChandler, do qual a gente serve aqui, nesse caso, os diários, e tem as rotas que a gente tem. É bem simples, a gente exporta o nosso core dos DAO models que a gente usa aqui, usa JWT token para fazer o login, e é basicamente isso aqui, a estrutura nossa. A gente tem o core aqui também. O core nosso no momento só tem os Data Access Objects e ele só exporta isso. A única coisa que ele faz é exportar os Data Access Objects, e ele também exporta o Kinect aqui para a gente usar nos test case nossos, para facilitar. A gente tem uma leve estrutura de test case, a gente não tem muito test case, a gente só tem um test case do user. A gente vai aumentando e crescendo isso aqui. Usamos o mock Kinect, se eu não me engano, para cuidar dos test case aqui, conseguir fazer uns mock de DB para a gente testar nosso model. A gente tem pouquíssimas coisas aqui por enquanto, só 3 Data Access Objects, que são dar, ranges e user. Eles são bem pequenininhos e bem simples, eles só fazem tipo o modo de usuário aqui, é só hashear o password, tem um método para fazer login, tem um método para criar um diário, coisas bem simples também tornar os diários. Aí depois a gente tem uma Live Diary, que é uma app mais simples ainda. Olha só que pequenininha, ela é uma app de 35 linhas, da qual ela simplesmente recebe updates do socket, ela se dá um subscribe em um endereço de ZeroMQ, e conforme a gente cria entradas nos diários, a API, né, o core nosso, publica esses updates, e a gente ouve isso aqui, e quando a gente recebe um update, a gente simplesmente manda broadcast, manda para todos os nossos sockets que estão ouvindo aquele link diário. É bem simples, a gente não tem nenhum handshake, a gente não tem nenhuma autenticação aqui, nada. Quando um usuário se conecta no nosso socket, a gente simplesmente põe ele para dar join nas salas, assim por assim dizer. A gente começa a ouvir o dar link dele, e aí quando a gente recebe um update do ZeroMQ, a gente manda esse object para quem está ouvindo o dar link. É super simples. Esse aqui é o nosso Live Diary. E aí a gente tem os SQL Schema Updates. Por enquanto aqui a gente só tem um SQL Update, que é o nosso schema, nosso DB, que a gente tem a tabela usuários, a gente tem a tabela diários e a tabela de diary entries. Tem isso aqui. A gente futuramente pode ter uma app para rodar automaticamente os updates, conforme a gente for fazendo os updates. E a gente tem aqui também o .env nosso com as nossas configurações no momento. Poucas configs também, bem tranquilo. E essa parte do server nosso. Por enquanto é só um overview aqui por cima disso, depois a gente vai pegando cada parte detalhada aqui, falando por que tem cada coisa aqui, como que eu fiz cada coisa, a gente vai evoluindo. Aqui é só um overview por cima de todo o projeto. Agora depois a gente tem a Web UI. A Web UI aqui eu criei usando o npx create app chap,
Create React App, desculpa. NPX Create React App, até que eu nem mudei o readme dele aqui, que ele gera esse readme aqui com o que ele faz e tal. Aí dentro do readme a gente mudou aqui bastante no source, a gente tem uma nova estrutura de dados, aqui a gente tem components, a gente tem containers, a gente tem form, img, page, redux, styles e mais algumas coisas de core aqui. A parte que a gente mais escreveu código por enquanto na nossa app foi na parte da UI, porque é mais coisa, a gente precisa de HTML, é bastante coisa. Eu escolhi usar React ao invés de outras coisas porque eu prefiro o React do que Angular, por exemplo. Eu acho que a gente aprender a mexer com o React é melhor que a gente aprender a mexer com o Angular pelo simples fato. Aliás, eu gosto mais e também pelo fato principal, o principal ponto de eu ter escolhido o React é por causa do React Native. Eu acho que uma app escrita em React Native tá de 10 a 0, assim, questão de performance, em Ionic, pelo fato de que a gente não está dentro de uma WebView, a gente está rodando código nativo na nossa app, então eu prefiro muito mais React Native do que qualquer coisa que rode dentro de uma WebView. E aí, nesse caso, eu sou muito mais pró em aprender a mexer com React.js e fazer uma app em React.js, e depois a gente, quando for migrar ou fazer algum aplicativo em nativo, a gente já tem uma filosofia, tem uma cabeça boa para conseguir construir o React Native. Então, essa é a minha preferência pessoal e minha opinião a respeito de React Native, React versus WebView, essas coisas. Nossa estrutura aqui, uma leve overview aqui. Componentes são os componentes burrões nossos. Containers são componentes que se conectam com o Redux. Forms são basicamente formulários bem simples. Páginas é o que a gente exibe na tela, é tipo uma combinação de container e componentes. Aqui o Pages. Redux, a gente tem os nossos Redux. Eu vou até abrir o Redux aqui porque é um pouquinho diferente do que o pessoal geralmente faz, porque é bem comum o pessoal exportar um Reducers e Actions ter separado em pastas. Eu fiz diferente aqui, eu deixei tudo junto porque eu acho que são bem juntos, tipo as Actions e os Reducers. Eu acho que é basicamente muito junto, eu acho até bizarro você separar um Reducer das Actions, porque senão você vai ter que ficar importando as Action Types desse tipo. Essa aqui é a nossa estrutura. E a gente tem os styles, a gente usa Sass para rodar os styles, a gente tem que de styles uma pasta SCSS, onde que é a nossa SCSS, e ele compila isso aqui para CSS. A gente não tem muita coisa em styles, porque o Materialize CSS já dá muito pra gente, então a gente não precisa de muito detalhe. A gente tem uma coisa bem peculiar aqui, que a gente tem um Manifest e um Project Diary, que é uma coisa que não é muito comum você ver. O nosso Manifest aqui simplesmente é eu diria que tipo um catálogo dos nossos componentes aqui, é simplesmente dar require em todos os nossos componentes e a gente coloca tudo isso num objeto central chamado Project Diary. Eu vou entrar em mais detalhes desse daqui quando a gente for explicar a parte da UI, no momento é só o overview, mas é bom você saber que a gente tem um objeto central onde a gente coloca todos os nossos componentes, container, form, redux, page, functions, aqui nele. É mais simples pra gente usar, depois eu dou uma explicação melhor, mas a gente tem esse objetão aqui, ao invés da gente exportar os nossos componentes, por exemplo, aqui é um componente, ao invés da gente exportar o componente, a gente dá um project diary add component, e quando a gente for usar esse componente, a gente manda pegar um aqui aleatório, a gente manda um const project diary content, project diary form, ao invés de ficar importando objeto. Isso é mais simples pra gente, porque a gente precisa só lembrar do patch do Project Diary e depois o resto do nosso objeto central, né? E aí a gente exporta tudo dele. Eu acho que é mais simples a estrutura de dados. Fora isso, a gente tem os register worker do próprio React, a gente tem um adapter para local storage, um adapter para Ajax adapter, que são basicamente uma camada em cima do fetch e uma camada em cima do local storage. Da parte da UI, basicamente isso aqui. No public é o padrão que o React gera. O favicon, eu criei um favicon mais bonitinho para nossa app, não dá para ver por aqui, mas é só um diáriozinho pelo FontAwesome. O nosso public.index eu só adicionei aqui o Materialize CSS, Material Icons também, e também tem o jQuery aqui, pra gente trabalhar junto com o jQuery React. Foi uma experiência bem divertida, a gente pode até ter usado o Material UI, que é um componente de React próprio com o Material Design do Google. Só que eu queria ver como ia funcionar com o React e jQuery, então por isso eu fiz usando materiais CSS Framework. E é isso aqui, esse aqui é o nosso projeto. A gente tem até um NVM RC aqui para ser a versão do Node que a gente está usando, 8.9.4. E é só isso aqui, por enquanto.
Esse aqui é um overview do nosso projeto e a gente vai evoluindo ele, arrumando bugs que tem, porque tem alguns bugs, falta implementar algumas coisas e nos próximos vídeos a gente vai fazer um overview mais intenso, que vai fazer mais uma análise maior do server aqui, dizendo mais ou menos como que eu fiz cada coisa aqui do server, explicar melhor a parte da Web UI também, porque que eu tenho aqui o objeto central ao invés de importar e exportar, porque que eu acho melhor isso. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu, se inscreve no canal, curte, comenta aí, me fala o que você está achando desse overview, se você acha. Eu vou deixar também na descrição o repositório, ele está privado, mas eu vou colocar público já. E é isso aí, se você curtiu, comenta, se inscreve no canal, me diz o que você acha. Qualquer coisa, estamos aí, um forte abraço. Tchau, tchau, galera, até mais.